Então, meninas, hoje começamos mais um episódio do nosso podcast e, como a gente combinou, a gente vai contar muita história, mas a gente também vai falar de ciência, né? E aí hoje a gente trouxe essa garota que parece uma menininha de 14 anos, mas é muito botox envolvido. Doutora Dani, que é a nossa última gineco, né? Não a mais jovem, mas a última. Ou a mais jovem, talvez. Não Talvez sei, a Ju é mais jovem acho que a Ju você. deve ser mais nova. Doutora Dani fez faculdade na URGS, né, no Rio Grande do Sul, aí depois fez residência em gineco-obstetrícia no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Depois fez mais um ano de cirurgia gineco-oncológica, né, Dani? Então a Dani é cirurgiã, mais voltada para a parte ginecológica, oncológica. E aí depois veio parar aqui, né? Litoral catarinense, curtir a praia. Que fique né? bem claro que eu sou catarinense, todo mundo acha que eu sou gaúcha porque eu tenho sotaque, mas é porque eu morei 10 anos no Rio Grande do Sul, mas eu sou catarinense. E tu é de onde? Eu sou do oeste do estado, de uma cidadezinha muito pequena que ninguém vai conhecer, que tem só 3 mil habitantes. E como chama? Peritiba. Peritiba? Todo mundo conhece Peritiba? Não fica perto de nada. Certeza, nosso podcast ele vai até Peritiba, com certeza. E a Dani também hoje atua mais no Marieta, né, Dani? É chefe, gente, que é rima? Chefe do ambulatório de cirurgias do Marieta, da residência médica também, né? Então, tudo que a gente quiser, a gente pode falar com a Dani, que é a Dani que manda lá no Marieta. Mentira, eu não mando. Tá difícil de mandar, né, Dani? Tá. Enfim, e aí hoje a ideia do podcast é a gente falar um pouquinho das patologias uterinas, ovarianas, principalmente o que acaba chegando lá pra ti, né, Dani, sobre cirurgias, assim, eu vejo que é um questionamento muito recorrente das pacientes quando eu vou fazer ultrassom, né, tenho miominha, mas doutora, eu preciso operar, adenomiose, mas precisa fazer cirurgia, precisa tomar remédio, o que eu faço, né, então eu percebo que é uma coisa que as mulheres têm muitas dúvidas, né, eu acabo ficando na linha de frente e acabo direcionando para vocês resolverem as dúvidas, então achei legal a gente trazer esses dois olhares, né, diagnóstico e tratamento, pra gente conseguir tirar as dúvidas aí das meninas, né. Eu acho que a gente pode começar, principalmente, Dani, falando um pouquinho sobre o preventivo, né. Então, o nosso grande objetivo do preventivo é prevenir câncer de colo de útero, que é uma das coisas que você opera, né, como cirurgiã gineco-oncológica. E eu tenho certeza que você prefere prevenir do que operar, né? Sim. Apesar de ser cirurgiã. E aí eu acho que como teve essa mudança, né, de HPV, etc., eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, como tem funcionado isso hoje. Uma coisa que eu acho bem importante a gente frisar antes da coleta do preventivo é que, já que a gente está falando de prevenção, é vacina, né? A gente sabe que a gente tem esse grande aliado, que é a vacina contra o HPV, que está disponível no SUS para meninas de 9 a 14 anos, para meninos também, e algumas outras pacientes, a depender de comorbidades, e na rede privada para mulheres até 45 anos. Essa sim é o que a gente tem de melhor para prevenção. Sim. E aí o outro grande aliado são os exames preventivos, né? Os exames de rastreio, que antigamente era feito pela citopatologia. Mas as diretrizes mundiais, e o Brasil está se atualizando agora recentemente, mudou para o HPV, que é um exame que é muito mais sensível, né, Cami? Que quando a gente fala em sensibilidade, às vezes é difícil para a paciente entender, mas quer dizer que a gente vai detectar mais precocemente, mais cedo as lesões. E a gente sabe que o citopatológico, né, o que a gente coleta em meio líquido, na lâmina, o preventivo, ele tem uma chance de falha. Então, mesmo assim, às vezes as pacientes já têm alguma lesão e o preventivo, o tradicional, não capta. Entendi. E com o HPV isso acontece bem menos. Entendi. O HPV é o vírus que, se a gente tiver no colo do útero, a gente tem risco de ter lesões. Certo. Não quer dizer que se tem HPV vai ter lesão, mas tem um risco de desenvolver lesão. Mas se eu fizer um preventivo e o HPV vier negativo, o meu risco de ter lesão é praticamente zero. Depende do que vier no resultado do preventivo, né? Mas é isso, é praticamente zero. Porque a gente sabe que existem algumas alterações que leves no preventivo que podem acontecer por outras inflamações. Que nem eu tive. Outras infecções virais que vão se resolver sozinho. Sim. Né? E não que é uma lesão com potencial de virar câncer. Então essas lesões a gente não precisaria nem tratar. Certo. E aí, se eu fizer um preventivo e eu tiver um HPV de alto risco, eu continuo fazendo o preventivo todo ano. Como que funciona? Se eu tenho um HPV de alto risco, vai depender... coletamos o HPV.
Tá. né? Então, o resultado, se vier negativo, a gente fica sem necessidade de coletar o preventivo por 5 anos. Então, esse é o grande plus para as pacientes. Ótimo. Porque eu sempre falo, é um exame mais novo, é mais sensível, então, consequentemente, também é mais caro, Sim, né? sim. Mas, se ele vem negativo, a gente não precisa coletá-lo de novo em 5 anos. E além da economia, né? Porque no fim você fica 5 anos sem coletar, é chato e tranquiliza, né? Porque, poxa, eu sei que nos próximos 5 anos não preciso me preocupar. meu risco está tranquilo, né? Exatamente. Se ele vem positivo, aí depende. A gente divide ele mais ou menos em dois grandes grupos, 16 e 18. Se esses vierem positivos... Que são o vírus de alto risco. E de alto risco. A gente tem que fazer uma colposcopia, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a colposcopia. Se ele vem não 16, 18, aí a gente faz uma citologia. O preventivo. O preventivo. Aí a gente vai repetir. E aí, o que a gente vai fazer depois disso vai depender do resultado da colposcopia, do preventivo. Tá. Quando a gente repete, se vê alterado. Aí também depende da colpo. Fiz um HPV positivo, a minha colpo é negativa, vou repetir em 1 ano o HPV. Mas então, resumindo, se a gente tiver um HPV, a gente fica mais vigilante. Continua fazendo todo ano ou a cada 6 meses. Se vier negativa, essa mulher pode ficar 5 anos tranquila. Então, muda bastante nisso, né? Porque uma parcela das mulheres acaba fazendo a cada 5 anos. O que eu percebo, assim, isso pra mim até foi um pouco surpreendente, né? Porque eu não sou ginecologista. Como é muito comum, né? Assim, é muito comum que tenhamos o HPV, não é verdade? Não sei se é assim mesmo, né? Assim. A nossa geração, eu acredito que inclusive com a vacina, isso vai deixar de ser assim, né? Daqui a alguns anos. Mas a nossa geração é uma geração que quase todo mundo teve contato com HPV, né? Exatamente. Homens e mulheres. A gente não dá pra dizer assim, no valor real, mas se estima que mais ou menos 85% das pessoas ou mais tiveram contato com HPV, que tem relação sexual, tiveram contato com HPV em algum momento da vida. A maioria delas não manifesta o vírus, né? Tem uma imunidade que vai combater, mas algumas mulheres podem ficar com o HPV de forma latente ou manifestando, né, no colo. Certo. E aí é muito complexa essa discussão. Sempre que a paciente tem um HPV positivo, eu gosto que ela venha na consulta, porque eu gosto de explicar, olha, ele pode voltar, ele pode ficar latente, ele pode persistir no colo. Não, é uma grande pergunta que sempre aparece. Meu marido me traiu? Isso, Não. Eu acho que isso é bem comum mesmo, é muito. né? Eu já vi casamentos sendo acabados porque o colega deu uma informação errada, a paciente já voltou, já brigou com o marido, e o pobre tá lá, coitado, HPV negativo. E a gente sabe que pode ter pego lá na primeira relação sexual com o primeiro parceiro e foi manifestar agora. Isso acontece e essa é a história do vírus mesmo. Ele pode ir e voltar. A depender, eu sempre falo para as pacientes que é muito parecido com herpes na boca, né? Que a gente pega lá quando é criança, aí tem todo inverno, tem lesão, fica anos sem ter e depois do nada tem de novo. Pegou de novo? Não, é o mesmo vírus, só que estava latente, estava lá escondidinho, daí baixou a imunidade, voltou a aparecer. E se manifesta. Eu acho que isso é bem importante, né? Porque eu acho que as pacientes, até pelo valor, né? Até pra gente falar, assim, um preventivo custa em torno de R$100, um HPV deve estar uns 500. Tá uns 400. Né? 400, 500. Então, assim, as pacientes ficam às vezes mais resistentes, né? Vou fazer. Mas, poxa, eu acho que é uma tranquilidade, né? Se vier negativo. E é também uma forma de a gente se cuidar mais caso venha positivo, né? Então, até, eu comentei até aqui, eu tive, né? O meu preventivo veio um pouquinho alterado. Eu acho que era uma inflamaçãozinha, né? E aí veio um HPV de alto risco, mas não sei nem qual era, né? Porque depois a gente não investigou e tal, porque eu fiz no laboratório errado. Vamos fazer, temos que fazer de novo. E aí Dani, quero fazer colposcopia, né? E aí a gente pode até falar um pouquinho da colposcopia, porque eu sou médica, mas eu fiquei com medo de fazer colposcopia, porque é isso, a gente tem medo, assim, né? Medo do exame, medo do desconhecido, medo do que a gente vai achar. E a colposcopia nada mais é do que uma lente de aumento, né? Isso. Eu sempre falo isso para as pacientes. A colposcopia é como se eu estivesse olhando o teu colo com um microscópio e a gente aplica alguns produtos no colo do útero que vão me dar uma ideia se tem alguma alteração
E se essa alteração ela é compatível com uma lesão de alto grau, uma lesão de baixo grau, não tem lesão nenhuma. Se tem qualquer área um pouco mais suspeita, a gente faz uma biópsia para ter a prova. Como se pintasse, né? Isso. A gente joga ácido acético e Elugol, né? Pra pintar lá o colo do útero. Se pintar, se brilhar alguma coisinha diferente, suspeita, aí tira um pedacinho pra mandar pra análise. Exatamente dessa área que ficou mais escorada, ficou mais branca, tem mais alteração. O exame em si é feito da mesma forma que a gente coleta os exames, o preventivo, o HPV, faz o exame especular, só que ele é um pouco mais chato porque a gente fica com o espéculo mais tempo ali no canal vaginal. Sim. E a biópsia pode doer um pouquinho, sempre fala isso. Mas eu fiz assim, achei bem tranquilo, né? Arde um pouquinho ali a questão do ácido acético, né? Que é vinagre. Que é um vinagre branco, eu sempre falo. Tem cheirinho e aí de vinagre. ele arde um pouquinho, mas assim, super suportável. E eu não precisei fazer biópsia. E também não ia deixar porque eu ia viajar para São Paulo. Mas em minha defesa, desculpa, na verdade. eu trabalhei com pacientes oncológicas com câncer que fizeram radioterapia, tudo isso. Então eu tenho bastante jeitinho na hora de fazer de fato. Mas assim, como especular. É aquela coisa, a gente tem medo, aquela coisa, mas se precisa a gente sempre faz, né? E aí assim, vindo uma lesão benigna, né? Coroa, tinha uma lesão suspeita, veio uma lesão benigna, continua fazendo os exames de rotina, preventivo. Vindo uma lesão suspeita, e aí a gente tem uns estágios de câncer. E aí cada caso é um caso, né? Depende do estágio, aí faz ou tira um pedacinho do colo, ou aí Também tem muitas coisas, A né? nossa intenção de fazer a colposcopia, fazer biópsia, é detectar a lesão antes de ela virar um câncer. É uma lesão de alto grau, que é o primeiro passo antes de um câncer. Quando a gente tem essas lesões de alto grau, o nosso tratamento vai ser conização. Que é realmente tirar isso, um conezinho ali um conezinho, um pedaço do colo do útero, uma biópsia maior. Certo. Nessa biópsia, nesse cone, a gente já tem o tratamento, né? A gente já tira toda a lesão e queima o restante do colo. E também a gente já tem uma biópsia mais profunda. Se nessa biópsia daí vier um câncer, daí o tratamento muda um pouco. Daí depende de cada caso, depende do grau e etc. Mas na maioria das vezes a gente consegue tirar a lesão, consegue tratar. E Por isso que é importante, né? Olha só, de forma tão preventiva. A gente tem muitos passos que a gente consegue prevenir um câncer de colo, né? Tem o preventivo, tem o rastreio de HPV, aí tem a biópsia, aí tem uma conização. Então, tipo, você tem muitos passos antes que você tenha um câncer mesmo, invasor, e que precise de cirurgia, radioquímio, enfim. Né? Então, é da importância mesmo, né? Eventualmente, a gente teve, né, um caso recente aqui, né, Dani, uma paciente que ficou acho que 10 anos, né, sem preventivo, muito tempo, enfim. Com sangramentos na relação, que isso é uma coisa que tem que sempre chamar a atenção, Pois né? Quais são os sintomas que a gente tem que chamar mais atenção para uma lesão de colo, por exemplo? Eu acho que o principal é sangramento depois da relação sexual. Que pode ser por ectopia, pode ser por infecção do colo do útero, mas eu acho que é a coisa que mais chama atenção. Assim, tô com sangramento depois da relação, tô com dor, ou mesmo sangramento irregular. Menstruação irregular, né? Aquele ciclo que não vem certinho, que vem lá no meio do ciclo. Então, eu acho que isso reforça mesmo a importância, né? De que a gente tem várias etapas antes de que tenha uma coisa grave, uma doença grave, e que basta também a gente ter esse senso de autorresponsabilidade, né? De tipo assim, tô sentindo alguma coisa, vou ver. Nós mulheres, a gente tem uma tendência de cuidar de todo mundo, né? De, tipo assim, sempre bota filho, marido, trabalho, sempre tudo muito na frente, assim, depois eu vou ver isso. Ou então, assim, teve dor ou sangramento na relação 2 vezes. Aí depois passou 3 vezes e não teve mais. E aí depois fala, vou deixar, né? Porque quando tem, eu quero ver hoje. E às vezes, inclusive, acontece aqui, elas entram em contato com as meninas, eu quero uma ginecologista pra ontem. Aí as meninas conseguem, não, parou, né? E aí a gente tem essa tendência, assim, de adiar. Então, eu acho que é, sim, um alerta de que existem formas muito anteriores, né, ao câncer mesmo, a doença mais grave. Poxa, é uma doença que causa muito sofrimento quando chega em estágios mais avançados, né? Então, tem tratamento, mas o tratamento é bem sofrido. É sofrido, né? E, poxa, né, só aquela coisa de saber que tem um câncer ali é muito, muito difícil. Então, tá aí, né? A tecnologia tá aí, os estudos estão aí para mostrar que tem forma de a gente prevenir. Então... E a gente realmente esquece de fazer, porque o meu mesmo estava atrasado. Depois dessa paciente que a gente Corta essa parte do podcast. Que depois que dessa paciente que a gente atendeu, que já era um câncer, a Ju teve que coletar o meu pra ontem, né? Mas deu tudo certo. Mas é isso aí. Mas é porque a gente tende a deixar, né? É bem comum isso mesmo.
Então é isso aí. E aí, pegando o gancho aqui das doenças do útero, né? Que muita gente me pergunta também sobre. Eu acho que o campeão de pergunta é mioma. Porque 80, 70, Muita gente 80% tem. das mulheres tem mioma. Então a gente faz um ultrassom. E é a gente chama de incidentaloma, né? Um achado incidental de exame de rotina, a mulherada vem fazer. E aí tem lá um miominha de 6 milímetros, de 1 centímetro, de 2 centímetros e tal. E a primeira pergunta que elas me fazem sempre é: ai, doutora, meu Deus, eu vou precisar operar, né? E aí eu normalmente tranquilizo, né, e tal. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de mioma, sobre a frequência de mioma e o quão benigno é, né? Eu vou te mentir se eu disser qual é a prevalência de mioma na população feminina, tá? O último congresso que eu fui foi 70%. Eu ia falar uns 80, mas eu ia tirar essa informação meio de não, porque estudos antigos. no congresso anterior era 60. E eu sempre falava para os pacientes, 60% tem mioma. Aí no último que eu fui, já é 70. Então, os exames vão ficando melhores e a gente vai detectando mais. Exato. Então é muito comum, é muito frequente, mas uns 20 a 30% só dessas pacientes que têm sintoma. Então, a maioria das pacientes tem miomas pequenos, miomas intramurais, subserosos, que não vão causar nenhum sintoma. Só para o pessoal que deve estar em casa, o que é o intramural, o que é subseroso? Sim. A gente divide os miomas em várias categorias conforme ele está penetrando, localizado no útero, penetrando ali a camada muscular. Sabe como eu explico para os pacientes? O útero é uma casinha. A gente tem mioma dentro da casa, a gente tem mioma na parede de tijolo e a gente tem mioma no cimento. Muito bom. Na parte de fora. Então, quem costuma incomodar é o mioma de dentro da casinha. Da casa. Né? E aí, esses, às vezes, pode ter 6 milímetros e fazer um grande estrago. E às vezes a gente pode ter um fora que tem 6 centímetros e não causa tanto problema. Exato. Então, eu acho que, de modo geral, o que a gente olha nos miomas nem é tanto o tamanho. Não. Né? É mais localização e sintomatologia. Então, os sintomas mais comuns são sangramento, principalmente sangramento. Sangramento para mais, normalmente, sangramento aumentado, aquele sangramento que continua o tempo todo, que não cessa, que dura dias, mesmo que em pequena quantidade, fica sangrando 15, 20 dias no ciclo. Sangramento pós-relação também pode dar, né? Pode. Aqueles que são mais submucosos, né? Pode. Aí, miomas maiores podem começar a já dar sintoma compressivo, então pode dar dor pélvica, dor na relação sexual. Quando é um mioma muito grande, pode alterar a frequência urinária, a pessoa pode tanto ir muito ao banheiro, bexiga, né? quanto ter retenção, sintoma também gastrointestinal. E infertilidade. Sim. Também é uma causa de infertilidade. Os miomas submucosos, principalmente, né? Que ficam dentro da casinha, né? Que é onde ficaria o bebezinho. Pode atrapalhar a fertilidade, pode ser causa de aborto de repetição. Então, essas são as principais causas. Quando o problema é sangramento, muitas vezes a gente consegue manejar com anticoncepcional, com Mirena, Implanon, com pílula ou os nossos diversos métodos que a gente tem. E aí, quando a gente não consegue resolver o sangramento com as pílulas, com os métodos contraceptivos, hormônios, aí a gente tem que partir para a cirurgia, né? Ou outros tratamentos mais avançados. Sim. E aí, a cirurgia normalmente pode ser miomectomia, tirar o mioma ou tirar o útero. Pode ser, isso. Miomectomia a gente dá preferência para mulheres que ainda querem gestar, tá? E a miomectomia ela pode ser tanto pela esteroscopia, que quando eles estão dentro da casinha, né? Que entra com a câmerazinha lá no útero e tira. Isso. Ou miomectomia aberta ou por vídeo, né? Que tem quando são os miomas maiores, quando eles já estão pegando a parede do útero ou pro lado de fora. Daí tem que ser feito por uma cirurgia maior. Sim. Então, depende muito também do desejo de gestar. Esse é o principal. Né? Paciente que quer ou não. Mas hoje em dia também a gente tá numa tendência de mulheres que, mesmo que não queiram mais ter útero, elas ainda que não querem mais ter filhos, elas ainda querem manter o seu útero. Né? É uma coisa muito pessoal. Eu acho bem bom. Né? Porque antigamente o pessoal falava, vamos tirar. Né? E a gente sabe que tirar o útero, mas acaba também tendo alguns outros problemas, assim, né? De perda de mobilidade pélvica, né? De bexiga mais caída. Eu acho que porque um pouco disso. O útero é um pouco de órgão de sustentação também, né? Eu acredito que possa influenciar um pouquinho, principalmente nas pacientes mais velhas, não? Eu acho que não. Não. Achei que pudesse, assim, porque eu acho que a gente vê, assim, que pacientes que tiram o útero, acho que eu percebo, assim, no meu dia a dia, mas, assim, zero científico, né? Isso é só o que no dia a dia, assim, acho que
tirar o útero total, assim, eu acho que é uma tendência mais das antigas mesmo, assim. Sim. Acho que a gente E vai depender, né, da tendência mais técnica conservadora, né? que foi usada. Eu acho que também tem isso, assim, as técnicas são mais modernas, né? Via vaginal, eu acho que, eu não sei também, que eu não sou Pra cirurgiã. mioma, quando o mioma aumenta muito o volume do útero, a gente não consegue, na maioria das Tá, vezes, mas se fazer for um útero vaginal. menor, É sim. tem um volume uterino que dá pra tirar pela vagina Ai, ou não? não tem um número, também vai depender da expertise do cirurgião, de qual via ele tá mais acostumado e algumas comorbidades. A paciente que já tem Entendi. muita cesariana, já é mais difícil de tirar via vaginal, Sim, por porque conta tem mais de aderência, aderência. bexiga. Mas eu acho que a grande questão das pacientes que querem preservar o útero é feminilidade, assim. Entendi. Isso faz meio que parte da minha feminilidade. Depois acredita também que talvez lubrificação vaginal vai mudar Sim. a questão sexual. Mas E principalmente eu acho que isso se de- não precisa tirar, melhor, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante é que quando a gente entra na menopausa, eles tendem a dar uma reduzida, né, Sim, Dani? sim. Então, o que eu vejo, assim, também no dia a Reduz. dia é que a gente vê, né, os miomas, às vezes miomas de 3, 4 centímetros, que na pós-menopausa o útero reduz de tamanho e aí os miomas também reduzem um pouco. E na pós-menopausa, eles não sangram mais, né? Isso é bem Exatamente. importante frisar para as pacientes, assim. Tem um mioma que tá com sangramento na pós-menopausa, não é Não o deve mioma ser que tá do mioma. sangrando. A gente tem que investigar se não é nenhuma outra coisa. Causas. Isso aí, ótimo. E aí, entrando também nessa questão de mioma. Tem uma pergunta aqui de mioma, que veio lá na nossa caixinha. Se a creatina pode aumentar o tamanho de mioma? Não aumenta. Não tem nenhuma... Tem nada que aumente mioma, né? Não, Hormônio, assim, talvez. do que a gente faça no dia a dia. Reposição hormonal. Reposição TRH. hormonal na menopausa. Não é para aumentar o tamanho do mioma, né? Uma reposição hormonal bem feita, com indicação médica adequada, com doses adequadas, não é para aumentar mioma. Algumas mulheres com endometriose, a depender da dose, podem voltar a ter sintomas se não for feita uma reposição adequada. Então pode voltar a sangrar, pode voltar a ter dor. Mas o mais importante é que pode fazer reposição, mas tem que ser com um médico bom, adequado, que vai te dar doses tomar adequadas coisa muito louca aí. É. Tá, entendi. Então tá bom. A Então, gente vê de tudo, né? então acho que, resumindo, né, para as pacientes que é o nosso dia a dia, eu acho que é importante elas saberem que mioma é um negócio super comum, super benigno e que em 80% dos casos não vai precisar de cirurgia, né? No máximo ali um ultrassomzinho uma vez por ano pra gente acompanhar crescimento, né? Perfeito. E que outra coisa também, que a detecção é feita por ultrassom, né? Que não tem como fazer, porque eu já fiz ultrassom e a paciente fala, nossa, eu faço preventivo todo ano, nunca apareceu, né? Porque não tem nada a ver, né? São coisas Precisa de um completamente exame de diferentes. imagem. Eu acho isso, inclusive, bem importante dizer, porque pra gente é muito óbvio, né? Mas o preventivo, quando a médica coloca lá o espéculo, ela só consegue ver o colo do útero. Ela não vê o útero lá dentro, ela não vê ovários, ela não vê bexiga, ela não vê ligamento, ela não vê nada, né? E da mesma forma, quando a gente faz um ultrassom, a gente não consegue ver o colo do útero para fazer um preventivo, por exemplo, né? Uma lesãozinha, essa que a gente coloca lá, o corante, né? Isso eu não vou conseguir ver no ultrassom. O que eu vou conseguir ver no ultrassom câncer de colo de útero? Quando eu tiver uma baita lesão, né? Um nódulozão gigante lá invadindo. Então, uma coisa, outra coisa, e eles são complementares. E aí já vou puxar outra coisa também que elas confundem muito, que é, estou com corrimento, quero fazer preventivo. Né? Porque, na verdade, o que acontece? O preventivo, ele é para prevenir câncer de colo de útero. Ele coleta célulazinha lá pra gente ver célula pré-cancerígena. Ele não é para ver infecção. Não. Né? Pode acontecer de lá no microscópio ver uma cândida, ver uma bactéria, e aí o médico bota uma observação, tem bactéria aqui, mas ele não serve para isso. Não. Então, se a gente quiser ver corrimento, ou infecção, ou qualquer coisa, a gente tem que fazer uma microscopia, coletar a secreção vaginal, né? E aí não é lá do colo do útero, é da vagina mesmo. Né? Então também é outra coisa, tipo de né? análise, Porque a gente confunde muito, diferente. é tudo na vagina, né? Mas é tudo diferente, né? Só pra gente deixar claro aí. Então por isso também, né, que é importante consultar um médico, né? Não ir pro Google. ChatGPT. ChatGPT. O ChatGPT ajuda, mas atrapalha, né? Aí também tivemos perguntas sobre adenomiose. Adenomiose também, eu acho que com eu brinco com as meninas que fazem ultrassom comigo, assim, que adenomiose, meu Deus, eu vejo muito. Não sei se é porque o meu aparelho é muito bom, mas a gente não via tanta adenomiose, né? Ou a gente foi ficando mais esperto no ultrassom, ou de fato é um negócio um pouco mais...
sei lá, né, a modernidade está trazendo pra gente, mas a adenomiose tem sido muito comum, assim, a gente tem feito diagnóstico de adenomiose de forma muito mais comum. E aí, vou te falar também como eu explico a adenomiose para os pacientes. Também Eu da sou casinha. um Eu pouco acho que a diferente. gente deve usar mais eu uso um pouco diferente. Eu sou, né, vou usando objetos. Eu gosto de explicar a adenomiose e endometriose, como se fosse um mamãozinho papaya. Vê se tu concorda comigo, se eu tô certa. Então, o útero é como se fosse um mamãozinho papaya, e as sementinhas é o endométrio, onde o bebezinho fica. Então, a endometriose é quando essas sementinhas, elas migram para fora do útero, elas vão lá para ligamento, ovário, bexiga, intestino, e a adenomiose é quando essas sementinhas, elas migram para dentro da musculatura uterina, e para a parte laranja do mamão. E aí, esse mamão fica gorduchinho. Gostasse? Eu adorei. Achei mais fácil de entender Obrigada. do que o jeito que eu falo, que é parecido com a casinha. A parte de dentro, a parede, a parte de Olha fora. aí, ó. Não, visualiza o mamão aqui e vai. Achei né? genial, vou usar. Ótimo. Então, a adenomiose, então, é quando essas sementinhas, elas migram para a parte laranja do mamão e aí esse útero fica meio esburacadinho, assim, né? Como se a gente tirasse de novo essa sementinha e fica ali uns buraquinhos. E aí, essa adenomiose, né? A adenomiose é uma doença da musculatura uterina e da mesma forma, quase que os miomas também, né? Sangramento irregular, cólica, e existem um pouco de grau de adenomiose, né? A gente não classifica muito em grau, mas assim, no ultrassom a gente vê, às vezes, né? Uma adenomiose extensa, uma adenomiose mais leve, né? Não existe uma classificação mesmo, mas a gente consegue ver, né? E é um diagnóstico relativamente frequente, né, aqui na ultrassonografia e com esses sintomas, assim, né, de muita cólica e sangramento irregular. E aí eu queria saber quais são os tratamentos para adenomiose e quando que a gente pensa em cirurgia. Principal queixa das pacientes é que o problema é que a adenomiose muitas vezes ela vem junto com a endometriose. Muito né? comum, né? Eu brinco que elas são primas, né? Mas a adenomiose, o principal dela é causar sangramento. Então, ela vai dar, quando menstruação, sangramento aumentado. Muito parecido com o mioma, tá? O nosso primeiro tratamento nas pacientes com adenomiose é fazer bloqueio hormonal. Anticoncepcional, DIU, Implanon, entra no mesmo grupo. Quando não resolve com o tratamento hormonal, a gente parte para a cirurgia. A cirurgia mais comum em pacientes que não querem mais gestar é a esterectomia. Tirar o útero. Tirar o útero. Porque a doença está restrita ali ao útero, e você tira o útero, tecnicamente está resolvido. Agora a gente já tem alguns tratamentos um pouco mais modernos, principalmente para as pacientes que querem preservar a fertilidade, pacientes que ainda querem ter filhos. Então pode ser ablação, radiofrequência, principalmente para aquelas pacientes que têm adenomiose mais focal, que a gente, pensando nisso do grau de adenomiose. Sim. Mas de forma bem resumida é ou hormônio ou esterectomia, mas sabendo que hoje em dia a gente já está entrando mais em tratamentos mais modernos de ablação e radiofrequência. Porque eu acho que nesses casos, assim, a gente entra muito em... É isso, né? Dividir a paciente que quer ter filhos da paciente que não quer. É muito mais fácil quando não quer, né? Porque aí você bloqueia e tecnicamente está resolvido. Mas na paciente que quer ter filho, né? Como que ela vai tentar engravidar se está bloqueada? E como que ela também vai viver, né? Sangrando. E com dor. É muito complexa, né? Essas decisões, assim. Então... Acho que é um dos nossos grandes desafios, assim, né? Da paciente que quer gestar quando tem alguma patologia uterina, né? E em questão de fertilidade, a adenomiose altera muito a... Não, mas como ela é prima da endometriose, as duas normalmente andam juntas, a endometriose sim pode interferir na fertilidade. Vai interferir? Não necessariamente, mas a gente sabe que aumenta o risco de infertilidade. Pelas alterações... anatômicas, pela reação inflamatória, por isso tudo pode... Sim, obstrução de trompa, né? E aí também só fazendo exames, né? E eu costumo também dizer para as pacientes que a gente só sabe se essas patologias, elas vão interferir na fertilidade tentando, né? Então, tem muita mulher que vem aqui, doutor, quero fazer um check-up, né? A gente faz a esterossono, né? Vê as trompas, não sei o que. Tá tudo lindo, maravilhoso. Vai dar certo? Tem que botar o negócio para jogo, né? Tem que tentar. Tem que tentar. E aí, se não der, aí é que a gente vai tentar investigar alguma outra causa, né? Então, é muito difícil a gente prever isso. Assim, claro que tu fazer exames, ver que tá tudo bem, né? Tá tudo certinho, aumenta as chances. Mas se vai dar certo ou não, a gente não sabe, né? E eu acho que uma outra coisa que pega, né, Dani,
o quanto a gente deixa a maternidade para um pouco depois, né? A gente passa a vida, né, estudando e trabalhando e fazendo projetos, e vou comprar casa, vou comprar carro, não sei o que, e chega lá e vai usando anticoncepcional, né? Porque é mais fácil, é mais cômodo, porque tá adaptada. E aí chega lá com 35, 34, 35 anos e fala, acho que agora tem que ter filho e tal. E aí para o e aí sim começa a ter sintomas, né? Porque acaba que o próprio bloqueio por anticoncepcional mascara um pouco esses sintomas, assim. E isso é uma coisa bem do nosso dia a dia também, né? A gente vê, daí tem um ovário policístico, ou aí tem uma adenomiose, ou aí tem endometriose, e aí a gente perde um pouco, assim, né, desse tempo, assim, para diagnóstico e etc. O importante, eu acho que é só a gente deixar bem claro que o uso do anticoncepcional não vai interferir na fertilidade, né? Sim, acho que a questão é mesmo. que pode mascarar outras patologias que talvez a gente tivesse descoberto antes, né? Mas exatamente. não vai interferir. Não, o anticoncepcional não interfere. Inclusive, tem gente que fala assim, vou parar pra limpar meu organismo pra engravidar daqui 3 anos. Não, né? Aí para Gravida mês que vem, né? Exato. Mas isso também de a gente postergando a maternidade, isso vai aumentando também, quanto mais... A gente sabe que quanto mais velha a gente vai ficando, menor a nossa fertilidade, vai sendo mais difícil de engravidar. A própria gestação vai sendo de mais risco, né? E claro que esse é um assunto para também... Muito. Outro podcast, mas... não se fala muito de congelação, de óvulos em mulheres que querem Nosso próximo tema vai ser Não vamos dar spoiler. Mas, de fato, assim, a gente já comentou em outros podcasts, e o nosso próximo podcast, de fato, é com uma médica de fertilidade e uma colega que fez congelação. Mas como é um negócio que a gente não pensa, né? Eu não sei, até vamos entrar num assunto meio íntimo, né? Não sei se tu com 31 anos já parou para pensar nisso ou não, mas a gente só vai pensar quando já tá com 35, e o óvulo dos 35 não é igual ao dos 30. Os óvulos de 30. Né? Então eu acho que é um negócio que tinha que ser mais amplamente divulgado, não para que a gente necessariamente faça, mas que a pessoa entenda que existe essa opção. Porque, inclusive, é muito comum de às vezes vir uma paciente que fala assim, com 38, poxa, mas nunca ninguém me falou que eu podia ter feito isso aos 30, né? E às vezes essa pessoa teria feito, né? Então eu acho que é um negócio que a gente sim tem obrigação de divulgar mais também, né? Porque justamente por isso, porque a gente para de tomar o anti lá com 35, 36, e aí talvez a gente tenha alguma doença que a gente passou 15, 20 anos mascarando, né? E aí pelo menos você tem lá teu óvulo congelado, e aí você talvez tenha mais chances de engravidar. Sim, porque é bem isso, o óvulo de uma mulher de 30 é melhor do que uma mulher de 35. A gente vai perdendo, né? Vai tudo ficando mais complicado. Eu já pensei sobre o assunto. Eu acho que talvez por trabalhar com isso, tem as pacientes oncológicas que a gente sempre recomenda fazer o congelamento antes do tratamento com químio, mas não congelei, porque eu não quero ter filhos. Por enquanto, né? Vamos ver. Mas eu acho, inclusive, e às vezes eu acho, inclusive, que tu não queres ter filhos e ok, mas a gente também muda de opinião, né? Então, assim, às vezes, eu sempre falo para as pacientes assim, doutora, eu ainda não tenho bem certeza, mas acho que não. Congela. O máximo que vai acontecer é você não usar, né? E claro, né, envolve um risco não, né? Um investimento. É um investimento. Ainda não é dos procedimentos mais baratos. Mas eu acho, né, não sei porque eu não precisei passar por isso, mas eu acho que é o tipo de coisa que a pessoa nunca vai se arrepender, sabe? Tipo assim, tá lá, ok, resolvi que, né, cheguei nos 40, resolvi que não quis. Eu acho que é melhor do que tu olhar pra trás e falar assim, poxa, por que eu não fiz, né? Então eu acho que, né, um dos nossos objetivos do podcast é justamente a gente trazer esses temas para pelo menos botar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas. Mas isso vai ser legal quando vocês falarem com a especialista, porque ela certeza vai ter um monte de relato, de história. Isso, paciente que não queria e depois quis. Isso, mas isso é comum, né? Porque a nossa vida, a gente vai mudando, né? De opinião, né? Tanto com gente que nunca quer como quer, como tem gente que não queria, né? Eu acho que não. Não, eu queria ter e tô bem feliz. Deixa eu ver outra pergunta aqui.
que foi sobre o tratamento da adenomiose, a gente falou um pouquinho, e se só tratar endometriose, e aí acho que a gente pode falar um pouquinho mais de endometriose de repente, né? Mas a gente comentou ali sobre a endometriose, que é a prima da adenomiose, que vai acometendo fora do útero. Acho que é legal só a gente comentar também, né, Dani, que muitas pacientes também vêm com a história de que eu vou tirar o útero porque não aguento mais essa endometriose. E a esterectomia para endometriose não é indicada, né? Assim, não é só isso, né? Não é só isso. Inclusive, esse é outro assunto, a gente só tá falando de assunto complexo hoje. A endometriose é uma das doenças que a gente mais tem visto também atualmente. A gente não sabe se cresceu o número de pacientes ou a gente tá detectando mais, né? Eu acho que tem das duas coisas, né? Porque a gente sabe que é uma doença inflamatória, né? Crônica. Eu acho que a gente é muito mais inflamado na atualidade, né? Por N fatores, né? Ambientais e estilo de vida e toxicidades das mais diversas formas, assim. Eu sou meio... Acho que tem... Eu não sou a louca que não usa desodorante. Mas eu acho que a gente tem muitas substâncias tóxicas em tudo que a gente ingere, assim. E a gente é bem mais doente. Se era. E isso, com certeza, tem um fator da... Toda essa... Essas inflamatórias e radicais livres. Exatamente. Eu acho que tem tudo isso. Eu acho que tem muito de... A gente comentou isso no nosso primeiro podcast, inclusive. Eu acho que tem muito de... Agora estamos valorizando a dor feminina, né? Porque por muito tempo, assim, isso aí, querida, o teu... É dói, assim mesmo. Dói mesmo. Dói. É isso aí, essa é a sua vida, você é mulher, né? E eu acho que isso mudou e a gente tem ido mais atrás da causa da dor. E, obviamente, né, o diagnóstico por imagem. Quando eu comecei a fazer radiologia, e eu sou bem jovem, mas quando eu comecei na residência de radiologia, o diagnóstico de endometriose era laparotomia. Entendeu? Então, né, assim, não, o diagnóstico mesmo é abrir sua barriga, né? Esse é o diagnóstico definitivo. E hoje, meu Deus, né, a gente vê microlesões, assim, então acho que sim, houve muito desenvolvimento dos exames de imagem. Assim. A gente mais ou menos, né, Cami? Porque a gente sabe que tem... Eu falo para as pacientes, endometriose é uma doença complicada, que às vezes a paciente tem muito sintoma e pouca lesão. E eu sempre falo, o médico, o radiologista, ele tem que ir com olhos de quem quer encontrar endometriose. Sim. Então, não é qualquer radiologista. A gente sabe que você é super cuidadosa nos exames, que faz um exame aqui com preparo para pesquisa de endometriose, mas são poucos os lugares que fazem esse bom ultrassom pensando nisso. Então, se a gente está pensando em ter um ultrassom transvaginal normal, não quer dizer que não tem endometriose. Nem no mapeamento, né? Eu sempre falo para as pacientes, falo, a gente vai fazer um mapeamento e eu vou procurar tudo que eu puder aqui, mas um exame normal não descarta completamente, porque às vezes... E é isso, assim, a gente também tem um leque de sintomas, né? Eu tenho uma paciente que ela veio fazer um ultrassom de rotina e ela tem, tipo, endometriose de livro, assim, os ovários se beijando, e tem... Cara, tem uma endometriose muito extensa. Não usa anticoncepcional. E tem, assim, você tem dor? Às vezes, sim. Precisa tomar remédio? Raramente. E eu tenho um paciente que tem, tipo assim, um ligamentinho no útero sacro e morre de dor. Então, também é muito individual, né? É muito individual. A gente fala que não tem relação clínica de imagem. Então, quando eu falo para as pacientes, né? Eu falo assim, a gente vai fazer teu exame, a gente vai procurar, mas se não tiver... Teu médico vai tratar você, ele não vai tratar o exame, né? Então, eu acho que mais importante é a gente ter esse olhar mesmo, né? De fato, como a gente comentou, de dar mais importância para a queixa clínica da paciente, né? E aí, no tratamento da endometriose, que é também basicamente bloqueio hormonal, né? Bloqueio hormonal. Cirúrgico. Quando que a gente opera endometriose? Quando, da mesma forma, não responde ao tratamento hormonal, paciente que anticoncepcional. Mesmo com anticoncepcional persiste com só anticoncepcional ou tem um outro tipo de hormônio que se usa? Existem alguns outros tipos de bloqueio maiores, análogo do GNRH, que a gente usa para casos mais graves e principalmente para ganhar tempo, vamos dizer assim. O tratamento básico mais comum é isso que a gente já comentou, DIU, pílula, Implanon, mas aí esses tratamentos hormonais... Porque é um tratamento para controle dos sintomas, não é para curar a doença. Não vai, curar a doença é cirúrgico, né? Mas mesmo os pacientes que a gente fez a cirurgia, ressecou todos os focos de endometriose que a gente tinha, ainda está indicado o bloqueio caso ela não queira gestar.
Certo. Pra Certo. também prevenir de voltar a ter lesão Dá uma ou piorar. estacionada nas lesões. Os análogos do GNRH é bem mais específico, então a gente guarda para pacientes que têm muito sintoma, muita doença, para quando a gente vai fazer a cirurgia. Certo. Hoje em dia a gente usa bem menos, assim. Sim, Às vezes certo. teria essa opção. E aí a cirurgia nem sempre envolve só a retirada do útero, porque só retirar o útero, Tá às vezes a fora do paciente útero. pode persistir com dor. Eu encontrei na internet sobre Opa! Olha aí o chat GPT aí, querendo Do participar. A gente tem vários tipos de cirurgia para ressecção dos focos. Isso pode envolver retirar um ovário, retirar parte do ovário, pode ser Depende de onde ela tá intestinal, localizada, depende de né? onde ela está localizada. A gente tem cirurgias muito extensas de endometriose. Entra urologista, entra Prócto, procto, principalmente entra, procto, né? a gente Essas opera lesões junto com intestinais são procto. relativamente comuns, né? Assim, a gente pega muito lesão intestinal. Né? E aí eu tenho uma perguntinha aqui que é, só tratar endometriose com anticoncepcional é suficiente? É suficiente. A depender se você tá bem dos teus Controlada sintomas, dos sem dor, sintomas. é suficiente. Tá. A outra coisa que é importante, além do tratamento cirúrgico, hormonal, a gente entra também com a fisiopélvica. A fisiopélvica é bem importante nessas pacientes com dor, com dispareunia e alimentação. Dispareunia, dor na relação sexual. Isso. E alimentação também. Sim. Existem dietas específicas, inclusive, que são menos inflamatórias para pacientes com endometriose. Estilo de vida, né? Estilo de vida. Eu tenho comentado com as pacientes que o último curso de endometriose que eu fiz em janeiro, que foi endometriose e esterossono, né? De como a gente passou 2 dias falando mais de estilo de vida do que da doença em si, né? E todo mundo falando assim, nossa, eu tinha uma paciente que perdeu peso, começou a academia, começou a cuidar da alimentação, não sei o que, engravidou. Melhorou a né? fertilidade. Melhorou a fertilidade, melhorou tudo. Até entrando um pouquinho, que é uma coisa que também as mulheres têm perguntado, doutora, e o Monjaro, né? Tem saído artigo também, né, do Monjaro, porque ele melhora toda a sensibilidade hormonal e inflamatória, né? Ele diminui essa cascata inflamatória que a gente tem. Então, ele tem sido também um medicamento revolucionário nesse sentido, assim, né? De melhorar foco de endometriose, inclusive. Então, endometriose, fertilidade, SOP, mas é porque a gente sempre também precisa lembrar de que a gente não é um órgão, né? De que a gente é todo esse mecanismo, assim. Então, estilo de vida, boa alimentação, atividade física, não fumar, dormir bem, paz interior. É difícil. Mas todas essas coisas, elas são muito, muito relevantes quando a gente fala dessas doenças inflamatórias, né? E isso, eu vejo tu também deve ver, assim, todos os dias, assim. Eu tenho uma paciente que fez uma ultrassom semana passada, a gente já fez, é o 3º mapeamento de endometriose que ela fez. Primeiro a gente fez, começou a cuidar. Linda, maravilhosa. Veio fazer o segundo, as lesões deram uma regredidinha, assim, estavam lá, porque elas não vão sumir, mas elas deram uma enxugadinha. Chegou aqui semana passada, aumentaram de novo. Ela falou assim, doutora, tem certeza que aumentou? Porque eu comecei a sentir dor de novo e tava lá. Não aumentaram como no primeiro, mas elas de novo aumentaram um pouquinho. Então, assim, e ela mesma já falou, e aí a pessoa que se conhece, ela mesma vai se monitorando, né? Deu uma descuidadinha, começou a doer. Ela falou, eu já sei que aumentou porque eu relaxei e chutei o balde, não sei o que, parei a atividade física, eu tô comendo menos. E aí, isso reflete no quadro clínico mesmo, né? Não precisava nem fazer ultrassom, porque a gente já sabe que ela tem, que piorou né? Que já tem, né? Porque ela já sabe que ela piorou. E ela falou, não, agora eu vou cuidar de novo. Mas você tem que ver lá no exame de imagem pra cuidar, né? Mas então é isso, assim, eu acho que a gente alertar também as mulheres, né? De que a maioria ou boa parte do controle dos sintomas depende mais da gente, né? Desse estilo de vida do que necessariamente de remédio, né? Não vai se tratar sozinho muitas vezes, mas vem agregando e vem junto com o restante do tratamento. Até porque também, né, Dani, a gente entra nessa questão de que tem mulheres portadoras de endometriose que querem ter filhos. E aí, como que a gente vai fazer essa mulher engravidar se ela tem que bloquear? E se ela não bloqueia, ela fica morrendo de dor, né? Então, assim, e aí a gente entra nessa, né? De que, de repente, melhorar o estilo de vida vai mantendo os sintomas mais sob controle e que ela possa engravidar, pelo menos com um mínimo de dor, né? Um pouco de qualidade de vida, né? Então, mas eu não, né? Eu não medico, eu não trato as pacientes,
Mas eu tenho muita convicção de que um estilo de vida saudável, ele mantém muito bem o controle dos sintomas. Mantém, assim, né? melhora muito. Melhora muito, né? Então tá, acho que as nossas perguntinhas lá do Instagram acabaram. Aí eu só queria comentar contigo também um pouquinho, só bem rápido aí, né? Que eu acho que a gente já está estourando o tempo, produção. Que uma coisa também que as pacientes perguntam muito é sobre cisto de ovário, né? E aí eu queria dizer, como radiologista, que tem muita gente que dá cisto no ovário que não é cisto, né? Folículos. O nosso ovário, ele tem que ter cisto. Cisto é bolinha de água. Então, o nosso ovário, ele tem que ter folículo. E cistos de até 2,5, 3 centímetros são folículos funcionais. É o teu ovário funcionando e ele tem que funcionar, né? Então, quando você vê lá um cisto de 3 centímetros, sem fluxo ao Doppler, que ele tá pretinho, cisto simples, isso não é cisto, na verdade. É um ovário que tá funcionando bem, e é isso que a gente quer, né? Porque as pacientes, eu faço também muito exame de eu fiz um exame 6 meses e tinha um cisto. Ou eu tenho pacientes que falam assim, eu fiz um exame faz 10 anos e tinha um cisto. Já era. Né? Então, assim, não existe. De um ciclo para o outro, ele já não existe mais, né? Então, gostaria só também de esclarecer isso. E que cistos, raramente, eles, né, vão ser operados, assim, né? Os cistos mesmo, né? Às vezes a gente tem, né? Eu já tive paciente com cistos de 6, 7, 8 centímetros que nunca mais sumiram e que acabaram sendo retirados para melhorar também a fertilidade, etc., porque acaba atrapalhando talvez um pouquinho a função ovariana, mas que dificilmente isso vai acontecer, a maioria regride sozinho, né? Sim, os cistos, os folículos, a gente já definiu. Folículo, cistinho pequeno, simples, vai sumir no próximo ultrassom, não precisa nem ficar repetindo. Não precisa nem fazer ultrassom de novo. Não precisa. Não. Cistos maiores, aí a gente entra numa outra grande discussão que, na verdade, a gente tem que individualizar cada paciente. Vai depender muito se ela é pré-menopausa, pré-púbere, se ela é pós-menopausa, se ela tem tamanho, se ela tem fator de risco ou não. Uma mulher na pós-menopausa com um cisto de 5 centímetros. Já tem indicação cirúrgica. É uma paciente que ainda tá menstruando com um cisto de 5. Não, a gente vai acompanhar. E aí, entre outras coisas, conforme eu digo que ele vai ficando mais florido, né? Um cisto simples é uma grande bolotinha d'água. Mas ele começa com septações, começa com calcificação, uma área sólida. Então, quanto mais florido esse cisto vai ficando, maior o risco de uma neoplasia, um tumor borderline, outras... Já vai agregando maior risco. Aí a gente tem que avaliar a cirurgia ou não. Mas na maioria, esses cistinhos simples, pequenos... Até uma coisa também que me pergunta muito, os cistos hemorrágicos que a gente fala. Né? Porque às vezes quando vai ovular lá, sangra um pouquinho, né? Tem uma mini hemorragia interna ali no ovário. E aí fica um cisto hemático, né? Como se fosse uma mancha roxa, no ovário. E esses cistos normalmente também, 8, 9 semanas eles somem, né? Então, eu também sempre tranquilizo as pacientes, né? De que, um cisto hemorrágico... que também é normal, né? Não precisa operar. E uma diferença do cisto simples para o cisto hemorrágico. Cisto simples não dói. A gente tem muitas outras dores na barriga e na pelve, mais intestinal do que causas ovarianas. Cisto simples, pequenininho, não é a causa da dor. O hemorrágico, ele pode dar um pouco de dor. Casos maiores, sangrou muito, tem muita dor, daí a gente opera. Mas esse sim pode dar um pouquinho de cólica, que é aquele cisto que a gente vai dar um remédio, vai resolver, vai parar o sangramento. Logo ele vai resolver, né? A maioria absoluta tem resolução espontânea, né? Eu tive um cisto hemorrágico uma vez de 6 centímetros. 6 centímetros? 6 centímetros. É o CRM positivo. E achei que era pedra no rim, porque eu tenho... E aí fui pra emergência e era um cisto hemorrágico. E aí eu mesmo fiquei acompanhando por ultrassom e 4 semanas depois ele já não existia Ela em mais. casa aqui, ó. Em casa não, porque eu não tinha um aparelho, mas eu ia lá pra clínica e ficava assim, tá diminuindo. Mas enfim. Então eu acho que foi bem legal, né, Dani? Não sei se tem mais alguma coisa que tu queres falar, assim, que é a pergunta de consultório, de dia a dia, assim, que tu acha relevante, de repente, a gente comentar nesse episódio. Teremos mais... Eu acho que não, Camila. Como eu faço a parte cirúrgica da equipe, sempre vem muito isso, das cirurgias, como é feito, tempo de recuperação. Essas cirurgias também me perguntam, assim, essas cirurgias são muito complicadas, doutora. Isso é bem variado, depende do caso da paciente. A gente tá operando por endometriose, por adenomiose, a paciente já tem outras cirurgias, tem cesárea. Mas de modo geral, uma retirada do útero é muito complicado.
Não, Vai lá, porque um útero que não é, tipo, muito cheio de coisa. não porque eu sou uma boa cirurgiã. Olha, Então eu não tenho já. complicações. Isso aí, gostei. Vou Mas botar aqui embaixo o telefone de contato para marcar a cirurgia. Mas a esterectomia é considerada uma cirurgia de grande porte. Então é considerada uma ok. cirurgia com risco de sangramento, de infecção. O pós-operatório É pode porque ter também trombose. pode durar 30 ou minutos ou 3 horas, né? Pode Depende demorar, muito das então coisas. depende muito da paciente e do cirurgião, né? Tá. A gente não escolhe cirurgião, a gente tem que escolher um médico qualificado com indicação. Exatamente. Um médico que é como consulta, né? Eu acho que a gente tem que escolher também um bom cirurgião, um médico que se preocupa com o teu pós-operatório, né? Um médico que, claro, né? Quanto maior a dedicação do médico durante a cirurgia, menor o risco de complicações, eu acho, né? Mas todos Claro que tem procedimentos têm risco, né? né? São riscos inerentes ao procedimento, à paciente, enfim. Mas eu acho que sim, eu acho que um bom cirurgião evita complicações também, diminui o risco de complicações. Diminui muito. Lembrei de uma coisa que eu acho que a gente pode só comentar, que é a laqueadura, que tem bastante coisa, bastante paciente que pergunta também. E aí entra a minha parte também, que elas vêm assim, doutora, dá uma olhada ali no ultrassom, ver se a doutora cortou a minha trompa, ou se ela só ligou. E a gente não liga mais. Não, pois é, mas primeiro, quero deixar claro, a gente Não não dá vê pra trompa, né, por ultrassom, não tem como Eu saber. fiquei pensando agora se tu consegue ver isso ou não no ultrassom, A gente porque na minha consegue ver, cabeça não, a gente dá pra consegue ver. dar uma seguidinha assim na trompa, né? Às vezes ali na porção intramural, a gente consegue ver lá um pouquinho do final da trompa, mas seguir ela toda. E principalmente saber se ela tá interrompida cirurgicamente é bem complexo, né? Tem que, enfim. Mas como que funciona hoje em dia a laqueadura, né? Eu acho que também... Eu não tenho mais contato com nenhum colega que não corte. Cara, não dá pra. Porque antigamente só amarrava, É isso? só amarrava. Fazia um pontinho. Mas hoje em dia a gente não faz mais isso. Ou eu espero que os colegas não façam mais isso. A gente realmente Vai lá e queima corta. Aham. e corta um Separa pedaço. as duas. Ou a gente separa ou a gente tira um pedaço. Se a gente faz durante a cesárea, normalmente a gente tira um pedaço. Tá. Se a gente faz por vídeo, queima, corta no meio, Aham. pra não engravidar. Inclusive, hoje em dia, existe até uma indicação de fazer a salpingectomia, tirar Tirar a toda trompa a trompa, toda. porque a gente sabe que reduz risco de câncer de ovário. Olha que legal. Aí já puxando a brasa um pouco mais. Aham. Ua- Sim, técnica, na verdade, né? Eu acho que se pode ter um benefício aí, eu acho que a gente tem que Mas não tem como ver no tem que fazer. Não ultrassom, tem né? como a gente ver no ultrassom ter certeza, Tem que confiar no teu médico. que fez um confiar bom no trabalho. médico e aí, né? Não, a paciente quer ter certeza absoluta por algum motivo, né? Porque também não precisa, né? Mas aí a gente teria que fazer uma esterosonografia, né? Uma esterossalpingografia pra gente passar o contraste lá e ver se tá interrompido. Mas também, às vezes, é só a curiosidade delas, assim, quero só ver se ficou direitinho aí, né? Mas a laqueadura também é uma cirurgia relativamente simples, né? Essa é um pouco mais comum, né? Uma outra coisa que eu queria saber também é aumento de sangramento pós laqueadura. O que acontece? Antes de fazer a laqueadura, a paciente provavelmente estava usando algum método, né? Estava usando a pílula, estava usando o DIU. E a gente sabe que esses métodos reduzem o sangramento. Então, quando a gente faz a ligadura, a gente para ele e tu volta ao teu fluxo normal. Então, parece que o sangramento aumentou, mas na verdade... Ou às vezes aquilo que a gente estava falando. Na verdade, ela tinha lá uma adenomiose que estava sendo mascarada pelo ante, e aí agora ela não tem mais. E aí volta ao teu ciclo normal e agora começou a sangrar. Porque eu vejo que também é uma queixa clínica muito comum, assim, nossa, eu não sangrava quase nada. Porque eu usava, né, algum outro método. Isso aí, foi ótimo, doutora Dani, acho que a gente esclareceu bastante coisa. O que você achou, produção? Maravilhoso, a segunda produção foi maravilhoso. Então tá bom, obrigada mais uma vez. Me chamem sempre, adorei. Eu tava super nervosa, mas só fluiu. Isso aí, é só um bate-papo mesmo. A ideia é que a gente consiga levar informação de qualidade. A gente sabe também que a internet tá cheia de gente louca por aí, né? Então a gente levar um pouquinho de informação segura, de qualidade, essa conscientização para as mulheres, né, de prevenção, de atenção ao seu corpo, de se conhecer, de estar atenta aos sinais, porque o corpo dá sinais, né? Às vezes a gente aqui se atenta tarde demais, mas o corpo vai dando sinais. Eu acho que é para isso que a gente está aqui também, né? De também ter até uma função social na sociedade, assim. Obrigada, Dani, por ter ficado aqui até tarde, né? Depois de um dia de trabalho. Teve que deixar o filho na creche. A minha filha na creche. Pet.
Eu tenho uma cachorra linda, é a Maia, minha filhote. Isso. E aproveitando, né? Se tiver algum homem ainda tá solteira lá. Tá bom, obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau!